trazer para o normal aquilo que é patológico, a gente tem essa tendência, né, a seguir esse rito e não pensar o que é o normal. Como se a normalidade fosse algo que fosse dado desde que a vida é vida. Como se a normalidade fosse algo que não tivesse tempo, que ela existisse, simples assim. Como existem as partículas, as moléculas, os átomos. E olha lá se existem, né? Porque também isso já é um debate na filosofia, se a realidade existe. Mas se a gente pensar, então, quando a gente está pensando em vários projetos terapêuticos, e eu me refiro à psicologia, à medicina, à psiquiatria, as ortopedias, né, que a gente pode pensar, né, nos processos de ortopedia da vida, né, de torná-la reta, adequada e certa. Todas esse conjunto de saberes ou de campos do saber, muitas vezes a gente está trabalhando com eles sem pensar por que a gente leva os processos patológicos para essa normalidade. O que é essa normalidade esperada? Então, o que seria, por que eu chamo aquilo que se destaca na sociedade, na cultura, por exemplo, uma criança que não fala, mas que tem os ritos e uns jeitos diferentes de se relacionar e que tem algum tipo de sensibilidade diferente do que a maioria das pessoas fazem. Porque a gente dá um nome para ela, por exemplo, de autismo, e não fala, aí há uma criança singular. Como que a gente vai construindo um conjunto de categorias a partir de uma ideia de que existe o normal, como se o normal existisse. Bom, e o que eu queria, enfim, trazer a partir do Darwin e do Canguilhem? É porque a leitura do Canguilhem sobre isso está muito embasada numa leitura que ele faz do Darwin, dos trabalhos do Charles Darwin, especialmente um que se chama A Origem das Espécies. É um trabalho bastante conhecido na escola, nos meios aí nos debates de religião, né? Se você jogar no Google Origem das Espécies ou Darwin ou evolucionismo, a gente vai encontrar um monte de gente tentando dizer que Darwin estava errado. Se encontra mais gente tentando, nos saberes populares, tentando desqualificar. O Darwin sofre um conjunto de coisas assim, e a gente acaba ignorando a complexidade do pensamento dele. Bom, eu acho que o que o Darwin e o Canguilhem têm em comum? Os dois estão muito preocupados com o conceito de vida. O que a gente pode estabelecer como algo que seja próprio à vida? O que destaca um fenômeno vivo de uma matéria bruta? Qual é a minha diferença? Qual a diferença de um animal, outro animal, de um veículo, ou de um robô, ou de uma edificação? Qual que é o marcador dessa diferença? Eu vou chegar em algum momento na ideia de singularidade, fiquem tranquilos, porque é o título da fala. E qual que é essa diferença que os dois, o Darwin faz por primeiro, acho que Darwin traz com mais precisão, não por primeiro, né, mas que traz com mais precisão, e que o Canguilhem acaba se inspirando por aí, o que eles vão encontrando como um elemento que diferencia o que é a forma viva de uma matéria morta, né? de uma matéria bruta, concreta. É a capacidade de autogestão, capacidade de manutenção, é a capacidade de invenção, de proposição e de variação constante das coisas. Quando você observa que a vida é algo que é pura produção de singularidades, pura produção de diferença, a gente começa a encontrar vários problemas na formação
das doenças mentais, dos diagnósticos, das regulações sociais, sobre o que deve ser feito, nas concepções de sociabilidade, né? Como que a gente deve se comportar no trabalho, na escola, no ambiente público, nos serviços, na família. Tem um monte de coisas que são ditas como naturais. E o Darwin e o Canguilhem vão observar que, apesar da gente ter uma sociedade que se pauta, que procura encontrar, procura dizer que existe uma ordem ou uma organização, né? Existem as pessoas normais, existem as pessoas que são inteligentes, existem as instituições que funcionam bem, né? Existem o comércio, a cultura. Eles vão observar um problema que atravessa o tempo inteiro, que é o tempo inteiro a vida desafia esses sistemas organizadores. O tempo inteiro se produzem variações que fogem da norma. A vida está o tempo inteiro fazendo diferença e não fazendo repetição. O tempo inteiro surge um quadro de algum sujeito que a gente pensa numa escola de uma criança que aprende de um jeito, que não aprende, ou que aprende de um jeito diferente. Mas vamos pensar numa criança que não aprende. Uma criança que não aprende, o que ela está fazendo? A gente pode pensar, né? Está com algum déficit com relação a uma expectativa de sujeito ou uma ideia do que é criança, ou ela está simplesmente apresentando uma outra forma de construção de relação sobre as coisas, né? Talvez, de algum modo, essa criança esteja em sua singularidade ou em sua variação da existência, mostrando que talvez alguns conteúdos não sejam interessantes para ela, ou talvez dando um sinal de que para ninguém, né? Bom, então existe esse conjunto o Foucault chama o Canguilhem de um filósofo do erro, né? Que a partir da ideia de erro, ou de anomalia, ou de imperfeição, essas ideias que existem, né, na biologia, na genética, na psicologia, essas coisas que não dão certo. E a gente tende a fazer uma leitura dessas coisas que não dão certo, no padrão que a gente está esperando, nessa regularidade, a entender como coisas que estão em defasagem ou que não estão conseguindo cumprir um ideário de vida. E o Darwin e o Canguilhem vão mostrar que a vida, em sua pluralidade, ou em todas as construções interessantes, é um conjunto de anomalias que foram normalizadas. Cada variação que vai surgindo na vida, elas vão começando a ser normalizadas. Bom, e aí eu selecionei duas... eu vou ler um pequeno trecho. Se alguém quiser me interromper, por favor, sintam-se à vontade. Bom, e aí o que a gente percebe na obra do Darwin como mais importante? Se a gente tivesse uma sala de aula, eu ia ficar perguntando para vocês, daí um ia responder, e iam falar, tal coisa, a ideia de seleção natural, né, a sobrevivência do mais apto, né? O que é o mais importante, não o mais importante, né? Mas o que é fundamental para o argumento do Darwin. O que seria fundamental? E a gente vai citando várias coisas, né? Vai citando que é a seleção natural, que é a ideia fundamental dele, vai citar que é a ideia de sobrevivência do mais apto, que depois alguns vão citar aquela coisa do darwinismo social, etc. Mas o que é fundamental para o Darwin encontrar os seus argumentos é que é uma observação que ele faz sobre a vida, que é a constante produção de variação. Um monte de variação, um monte de desvios. Você tem uma prole, uma ninhada de algum tipo de animal e sempre vão ter animais que desviam. Então, o Darwin estava observando isso quando ele estava nas voltas da escrita da Relação da Origem das Espécies. Ele ia observando que mesmo as espécies domesticadas há muito tempo, elas apresentavam variações. Domesticadas desde os egípcios, assim, você pega lá o trigo, sei lá, alguma coisa assim, ou o próprio gado, que tem a sua passividade, né? Essa seleção, que foi realizada uma seleção, e daí a gente tem aquelas ideias de raças, tipo os animais, os cachorros, que a gente utiliza muito. Assim. Mesmo
pegando essas raças, espécies que estavam há muito tempo aparentemente definidas, as proles, as gerações, a cada ninhada, sempre aparecem variações. Isso chamava a atenção dele. Bom, e o Canguilhem, ele vai usar um pouco isso para organizar o argumento dele sobre como a construção de normal e de patológico ela é uma construção localizada no tempo. Bom, eu selecionei, eu tenho uma epígrafe, assim, uma frasezinha para começar, né, a minha intervenção. Então, significa que eu não falei nada até agora, eu estou começando agora. É a seguinte, o Canguilhem fala: é pelas singularidades que a natureza proclama sua selvageria. Isso aí está num texto dele da década de 70. É pelas singularidades que a natureza proclama sua selvageria. Há um tom de ironia aqui, porque quando ele vai observar um conjunto de naturalistas, como o Linneu, que é um dos mais famosos, estavam tentando estabelecer uma organização da natureza, dizer a natureza funciona desse jeito. Tem os animais, existem classes, espécies, reino, filo, ordem, né? Aquela coisa que a gente aprende na biologia do ensino médio. No entanto, aparecem o tempo inteiro singularidades da natureza, seres desviantes, anomalias, monstruosidades que desviam, que fazem uma espécie de frustração a uma ideia de natureza que a gente tenta manter. A minha pesquisa vai um pouco nisso, em mostrar como os quadros patológicos, e eu gosto de pensar sempre em escola, as crianças que estão lá com seus diagnósticos, elas estão, talvez, não patologizando, não são necessariamente doentes, mas talvez elas estão frustrando as expectativas da cultura escolar. Frustrando as expectativas de uma cultura que espera que um corpo fique sentado por 4 horas, tenha 15 minutos de intervalo e goste de 10 matérias e execute essas 10 matérias. Há essa expectativa. Frustrar essa expectativa, você entra num quadro patológico. O que a gente pode pensar, então, que o que esses sujeitos fazem, o que a filosofia do Canguilhem vai pensar é que a gente precisa, de algum modo, se curvar para a singularidade. Se curvar no sentido de, você é singular, você está dizendo alguma coisa, e eu preciso ouvir o que isso está dizendo. Porque o que está dizendo não na fala, né? Mas o que é esse comportamento de uma criança que vamos pensar, que pega todos os papéis higiênicos do banheiro e joga nas privadas e dá descarga, que não sei, que dobra a cadeira do professor para quando ele sentar ele caia. Não sei se vocês já fizeram isso. Não sei, pensei que todo mundo tinha feito já. Esse tipo de ação tende a ser lido, né, como algo que não está adaptado à sociedade. E o que esses dois autores vão ajudar a pensar é que são esses movimentos, e que eu tenho usado a palavra insurgente, não são eles, né? Eu que tenho feito isso na minha pesquisa, mas que esses movimentos fazem uma espécie de insurgência, de sublevação, de contestação a uma aparente ordem esperada da natureza. A gente também poderia explorar isso no campo da psicose. Aqui tem colegas que trabalham, né, que estão aqui agora nesse momento. Como eu tenho mais esse chão pela educação, me parece são os exemplos mais interessantes. Bom, e aí tem uma outra passagem do Canguilhem, que está no Normal e Patológico, que é assim: na medida em que os seres vivos se afastam de um tipo ideal, de um tipo específico, serão eles anormais que estão colocando em perigo a forma específica. Então, à medida que os indivíduos se afastam de um tipo específico, eles são anormais que estão colocando em perigo essa forma específica. Pensemos numa criança bem comportada ou não comportada. Ou serão eles inventores a caminhos de novas formas. Esse desvio,
esse singular, isso que escapa ao tipo específico, ele, né, está colocando em perigo o tipo específico ou ele está propondo um novo tipo, uma nova forma? Bom. E aí, o trabalho do Darwin vai fazer? Bom, o princípio da seleção natural, que é o princípio que orienta a obra dele, é que quando pequenas variações que vão surgindo em cada prole, cada geração, faz com que determinados animais estejam mais aptos para enfrentar os lugares onde eles estão. Né? Por exemplo, você tem lá alguns animais, eles nascem, sei lá, com dificuldades com a visão muito limitada, não respondem à luz. Se eles tiverem algumas variações que ajudem eles a cavar e viver embaixo da terra, essa ausência da visão não vai ser algo patológico, dado que ele não precisa de luz. Então, a partir de pequenas variações que vão surgindo conforme as gerações vão vindo, que são erros, em tese, né, que são variações que desviam do tipo específico, elas vão propondo outras formas vão compondo outros corpos, né, outras espécies. Bom, e o que o Canguilhem vai entender é que Darwin vai descobrir um mecanismo natural que está presente na natureza, no estado de natureza, de normalização da anomalia. Conforme uma anomalia é mais vantajosa, esse indivíduo começa a existir, ele consegue se reproduzir com mais facilidade. Um exemplo clássico do Darwin, não do Darwin, ele não deu esse exemplo, mas é fácil de compreender o que é a seleção natural. Você pensa que existem grilos numa vegetação. Esses grilos são verdes, a gente diz que eles são verdes. No entanto, desses grilos verdes, 80%, 90% são verdes. E de vez em quando nascem uns meio anômalos, alguns erros que são bege, né? Aquela cor mais... são beges. Bom, quais que serão... Por que eles são minoria, os beges, numa vegetação verde? Porque eles são facilmente... Os beges, eles se destacam, então os predadores conseguem pegá-los. Bom, então a gente vai dizer que os grilos verdes estão errados, os grilos beges são anômalos, são errados, né? Então, são patológicos. No entanto, se acontecer uma espécie de seca ou uma queimada nessa região, os grilos que vão sobreviver serão justamente os beges, que eram a minoria, porque eles vão ficar camuflados nessa vegetação seca e os grilos verdes serão capturados. Então, o que é a seleção natural? É um processo que, a partir das variações do indivíduo que nasce, conjugado com as variações ocasionais, que não são previstas, que podem ser aleatórias, né, indeterminadas, do meio, conjugado com isso, vai fazer com que algumas anomalias virem normalidades. Tá tranquilo, mais ou menos, esse processo? Eu não consigo saber, né, porque né, a gente não está numa sala de aula, de verdade. Bom, e aí o que o Canguilhem vai mostrar é que a teoria da seleção natural, estou citando Canguilhem, acaba por justificar a posteriormente, certos desvios como vantagens precárias para a sobrevivência em situações ambientais novas. Desvios viram vantagens em situações ecológicas novas. Então, não existe mais, até Darwin, os animais eram feitos por algum criador ou por alguma coisa assim da natureza, alguma força, que constituiu-os em tais formas de modo a serem acoplados no ambiente. Era como se a Terra, a crosta terrestre, os diferentes estratos, as vegetações, os diferentes biomas, fossem feitos para receber animais que ali existiam. Então, você tem lá o pinguim, ele foi feito para viver naqueles lugares. O urso foi feito para viver, né? Sei lá, que mais de bicho que dá para pensar, né? As girafas lá na savana, os elefantes, foram feitos para viver lá. Lá eles encontram condições de sobrevivência, né? E o que o Darwin vai mostrar é que eles não foram feitos para existirem lá. Eles simplesmente
foram se fazendo a partir daquele ambiente e das modificações que aquele ambiente gerou. Bom, quando não existe mais uma adaptação pré-ordenada, mas sim, é tudo muito aleatório, tem uma variação no indivíduo que nasce um pouco diferente, ou que se comporta de um jeito diferente, instintualmente, e tem uma variação no ambiente, etc. O que isso mostra? Isso só existe graças a um fundamento na teoria da seleção natural do Darwin, que é a constatação de que a vida é produtora incessante de novas formas, de variações e de singularidades. E aí isso chama a atenção de Darwin, né? E aí eu até comentei no início, ele vai falar que mesmo aquelas espécies que são domesticadas desde há muito tempo, relatado na história, né, elas apresentam variações na sua descendência. Eu vou fazer uma citação aqui direta do Darwin. Não há registro de qualquer caso de espécie variante de espécie ou variedade que tenha perdido essa condição de variar sob o cultivo da criação doméstica. Então, por mais que eu domestique uma espécie, ela sempre vai ter variações. Por mais que, né, eu tenha umas plantas, eu faça, né, pegue as sementes dessa, mesmo no estado, não só animais como vegetais, sempre vão aparecer variações. As plantas que cultivamos desde tempos imemoriais, como o trigo, eventualmente ainda produzem novas variações. Nossos animais de mais remota domesticação ainda estão suscetíveis às modificações e aperfeiçoamentos rápidos. Bom, então existem variações sutis. E ao longo do tempo, Darwin vai percebendo que essas variações vão surgindo, e aí eu até tinha selecionado umas passagens que o João citou, né, que não se pode estabelecer uma linha concreta, então, entre o que é uma monstruosidade e uma variação. Porque tudo que vai depender é o futuro desse sujeito. É como o ambiente vai reagir, como ele vai se relacionar com esse ambiente que virá. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Perdi meu celular. Tenho muito tempo ainda, João? Uns 20 minutos? Uns 10 minutos. 10? Meu Deus do céu, não falei nada. Pode falar à vontade, fica à vontade. Bom, eu queria então, eu vou encerrar pensando de como essa prerrogativa de que existem variações incessantes nos estados de natureza podem impactar no estudo que a gente faz das doenças mentais, das psicopatologias, da noção de saúde, na noção de comportamento psíquico, biológico, social, porque elas acabam vindo a desrespeitar um modelo esperado, estabelecido conforme uma espécie de seleção. É como se a sociedade ou a cultura também fizesse uma seleção artificial de comportamentos e de formas de existir. E a gente seleciona, então, a melhor forma de ensinar, a melhor forma de aprender, a melhor forma de movimentar o corpo diante de um contexto, na família, na escola, na igreja, na rua, no médico, no hospital. Tem um conjunto de ideias e a gente tende, então, a jogar fora aquela variação que desgarra daí, né? Que é o que faziam na seleção artificial os criadores, né? de plantas ou de animais. Eles iam, quando você tem uma geração e algum animal tem algum tipo de desvio, você pega e exclui, porque você quer que seja reproduzido aquele que você espera. Então, aquele que é desgarrado e que não contempla o modelo que desejamos, jogamos fora. Mesmo assim, jogando fora o tempo inteiro esses comportamentos singulares, equivocados, eles não deixam de surgir. Os comportamentos, formações psíquicas diferentes, subjetivas, que dizem não a uma ordem da vida estabelecida. Então, é nisso que eu penso, como se a vida fosse o tempo inteiro não manifestação de erros, né, mas de singularidades que
e que na cultura a gente tende a fazer essa seleção artificial e de retirar essas singularidades. E quando a teoria do Darwin vai mostrar que são justamente essas singularidades que escapam à norma, que escapam à média, que escapam ao que é o geral e o aceito, aquelas que derivam e fazem surgir outras espécies. Então, o que a gente faz utilizando Canguilhem, Darwin, a psicopatologia, é pegar um pouco a ideia de seleção natural, como surgiram as espécies, como surgiram a variedade e a diversidade da vida, aplicar ela e pensar ela nesse contexto da cultura, em como a gente acredita, e talvez seja por medo que a cultura se formou assim, né? Por ver uma vida que o tempo inteiro produz variação, produz singularidade. Então, uma necessidade de dar ordem, de fazer a indústria funcionar, de pegar o aspecto mecânico do ser humano e explorar só o que é mecânico e que pode ser reproduzido e retirar tudo que é produção singular, que é o que, né, geralmente as instituições de educação fazem. Então, esse é um dos aspectos do trabalho de Darwin que me parece que podem ajudar a gente a desconstruir uma ideia de natureza humana presente em muitas linhas da filosofia, né? Então, se a gente pega lá, a gente sempre faz esse recurso aos clássicos, é bem comum, porque o Platão, o Aristóteles, etc. Se você for olhando todas essas figuras, até os anos 1900, mais ou menos, tudo que vem na filosofia é um pouco com uma ideia ou com uma intenção de encontrar a essência do ser humano, a essência dele. E o que a gente vai vendo é que essa essência ela não existe. O que existe é uma ideia de essência que é aceita e que deve ser repetida e que, apesar dela existir, ou ela existe justamente porque não existe essência. O Canguilhem fala que se existisse finalidade para as coisas, se existisse essência, não existiriam essas palavras, porque elas não fariam sentido. Elas só fazem sentido a partir do momento que a gente percebe que elas não existem. A partir do momento que a gente percebe que os corpos não têm finalidade. E aí, eu vou... Deixa eu ver mais duas passagens do Canguilhem. Onde ele vai trazer essa ideia de singularidade que eu acho que é bem interessante. Aqui num texto do Conhecimento da Vida, que é um livro dele. Com muita frequência, os sábios consideraram as leis da natureza como invariantes, essenciais. Olha que forte as palavras que ele escolhe. Leis da natureza, porque existem leis da natureza, a gente pode dizer, né? Gravidade, atração, a física, né? A química, existem leis da natureza. Leis da natureza como invariantes, e cujos fenômenos singulares constituem exemplares aproximados, mas falhos, para reproduzir a integralidade de sua suposta realidade legal. Ou seja, dito de outro modo, num tal ponto de vista, singular, isto é, o desvio, a variação, aparece como um fracasso, um vício e uma impureza. Então, as variações tendem a ser vistas como fracassos, vícios e impureza, porque na filosofia, na psicologia, na pedagogia, na fisioterapia, na fonoaudiologia, etc., existe um conjunto de essências, de leis de funcionamento e que são pressupostas e construídas dizendo que os indivíduos devem operar de tal modo. O singular é, portanto, sempre irregular, mas, ao mesmo tempo, ele é perfeitamente absurdo, pois ninguém pode compreender como uma lei cuja invariância, então uma lei da natureza que não varia, em que a identidade a si garante a realidade, então o singular é a um só tempo verificada por diversos meios. Essas leis invariantes são impotentes para reduzir e entender o que é essa infidelidade dos corpos singulares. Eles são infiéis. Olha que bonito. Infiel é uma palavra legal. Porque eles estão fazendo uma afronta ao que se espera. E aí, uma última passagem do Canguilhem. A benfeitoria do singular reside em seu poder de deslocamento de um sistema que não pode recebê-lo, na segurança que o singular dá quanto à resistência da natureza, como se a natureza, aí não pensando o que é a natureza humana, né? Como se a forma viva
fosse resistente a um sistema que colocasse ela dentro de leis. O singular, então, a benfeitoria do singular reside em seu poder de deslocamento, de sair de um sistema que não pode recebê-lo, na segurança que o singular dá quanto a uma resistência do corpo vivo, que é uma resistência. O que é a resistência? É algo que produz singularidades e que não se deixa conter em ele usa a palavra canga. Quem sai da roça sabe o que eu estou falando, né? Quem já morou em um lugar como eu, que é Concórdia, sabe o que é canga, né? Você usa lá para colocar o gado e fazer com que ele não saia do lugar onde ele deve estar. Então, a natureza produtora de singularidades que não se deixa conter em um jugo, uma canga de leis ou regras. E aí ele fala, é pelas singularidades que a natureza proclama sua selvageria. Bom, então aqui há um político, quando a gente propõe ao aspecto político, isso que é se abrir para o singular, né? Quando a gente começa a observar que a vida se movimenta, a construção de novos sistemas e novos jeitos de enxergar o mundo se movimenta justamente a partir da concepção de formas de vida que subvertem uma expectativa sobre o que é humano. Podemos considerar, para encerrar, que os trabalhos evolucionistas, a partir de Darwin e depois a leitura com Canguilhem, enfraqueceram a ideia de essência, de formas vivas concebidas para viverem em um suporte ecológico que as espera, né? Como se a criança nascesse para viver dentro de uma escola, né? Que está lá esperando de braços abertos, necessitando assim que nos demandemos qual a implicação disso para essas problematizações. Me parece que as noções clássicas sobre as manifestações desviantes, noções clássicas sobre manifestações desviantes são psicopatologia, doença mental, esses códigos, o CID, etc., não suportam a singularidade, o devir da geração de novas formas e maneiras de existir, porque não estão estabelecidas sobre uma crença em essências e naturezas patológicas. Notemos nos manuais médico-psiquiátricos, em artigos acadêmicos, como os substantivos das patologias são acompanhados por um artigo definido que essencializa o fato desviante e, consequentemente, essencializa os indivíduos que desviam. Vou dar um exemplo dessa salada teórica que eu fiz. O autismo, a gente fala, vírgula, os autistas. Eu estou essencializando um grupo de pessoas. A síndrome de Down, os síndrome de Down. Quem trabalha sabe do que eu estou falando, como isso aparece. A esquizofrenia, os esquizofrênicos. São discursos que procuram circunscrever, delimitar e estabelecer aquele desvio da normalidade enquanto algo que atrapalha uma natureza entendida como estável, como estanque, como normal, ignorando a existência como produto de um devir fundamental. Então, me parece que a gente precisa fazer uma nova leitura dessas singularidades para que a gente, enfim, de algum modo abandone essas psicopatologias que surgem e esse conjunto de novas... Vocês já devem saber, já devem ouvir falar que sempre tem novas patologias, novas doenças mentais, novos problemas, né? Agora a gente tem várias coisas no DSM que entraram com relação ao uso de internet, etc. Sempre vão surgindo novas coisas, quando talvez o que estejam surgindo são novas insurgências, novas formas de existir e que desafiam, enfim, esses pressupostos sobre o que é a vida. Eu vou encerrar por aqui, já me estendi, passei demais do tempo, peço desculpas e, enfim, vou passar para o João a fala. Muito obrigado. Imagina, Vinícius, não tem nada de passar de tempo aqui. Assim, só te agradeço mesmo pela fala, nos instiga bastante, me instigou bastante, né? E esse é o momento que a gente abre para discussão, para perguntas, para exposição de alguma ideia que corrobore com esse pensamento que foi colocado, né? Se também tiver contradições, se tiver opiniões diferentes a respeito do que foi exposto, também é interessante. Fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade para falar. O grupo, ele é nosso, né? Tá bom?
João. Opa, seu Décio. Voltando à tua fala lá quando se falou na questão da divisão que você vem fazendo, divisão em grupos, no caso, separando as pessoas, né? Na verdade, poderia-se dizer, é uma forma de rotulagem, rotular um grupo com um determinado, uma etiqueta, né? Eu acho que hoje nós, na verdade, talvez não tenhamos parado ou diminuído tanto essa rotulagem. Nós estamos fazendo uma nova rotulação, porque hoje surgem grupos, né? Por exemplo, no momento político atual eu estou com quase 72 anos e até hoje eu não havia vivido um momento em que houvesse assim uma exacerbação da questão do extrema-direita e extrema-esquerda. Então, hoje, se você chegar numa rede social e fizer um comentário que não esteja de acordo com a linha do assunto que é postado, que é o abordado no texto, você já, se esse texto é de origem de direita, você de imediato você recebe o rótulo de comunista ou de petralha ou de alguma coisa assim. Sim. E, por outro lado, se alguém da direita comenta e critica alguma coisa da postagem de esquerda, já recebe outros rótulos. Então, nós estamos fazendo assim uma segregação, talvez não tanta variedade, mas assim mais intensamente nós estamos fazendo essa rotulagem. E outra questão, queria voltar às palavras do Vinícius, quando ele fala da criança que vai para a escola, que ou não aprende ou não... Tá. Apesar de eu nunca ter sido professor de alfabetização, né? Mas eu pude perceber desde que eu era criança, nasci no interior, na roça, né? Eu vi quando o Vinícius falou da canga lá. Eu coloquei canga em boi, eu amansei boi de canga para puxar carroça, puxar arado e fiz isso. E usei, inclusive, depois já lá no Mato Grosso, nos anos de 87 a 93, também usei. Mas eu muito cedo, muito jovem, eu percebi, bem antes de eu pensar em ser professor, eu já me dei conta de que existem ritmos diferentes. Cada pessoa, né, em função da sua genética, do ambiente em que vive, ou sei lá, ou até, muitas vezes, o nível nutricional que essa criança recebe até a idade dos 7, 8 anos, que é justamente a fase em que o cérebro desenvolve mais intensamente, né, o seu volume, o seu tamanho e, consequentemente, sua capacidade, a criança muitas vezes tem um ritmo mais lento. Mas eu pude perceber que se você conseguir trabalhar com ela e transmitir a ela autoconfiança para que ela descubra que ela é capaz de aprender, ela consegue, aos poucos, acelerar. Lógico, não vai se tornar um autoexpoente da cultura, da ciência, mas atinge um nível de, vamos dizer, de desempenho que seja bastante bom perto do
poderia esperar inicialmente em função de suas prioridades. Então, eu acho que a preocupação a nível de educação dentro do país, não sei se estou fugindo do assunto, mas seria justamente, eu acho que a preocupação principal estaria na formação dos alfabetizadores, dos professores de primeiras letras, aqueles que vão ensinar os primeiros passos. Porque é muito comum acontecer, como eu sou professor da área de exatas, matemática, física, e uma coisa que eu sempre pergunto, se o aluno vai para uma sala de aula e a professora ou o professor não gosta de matemática, o que é bastante comum, né? Resultado, ele não vai entender o conteúdo, por quê? Porque já vai vir explicado de forma... E já vai absorvendo aquela rejeição contra a disciplina. Algo de que você não gosta, você não presta atenção. Você não prestando atenção, você não aprende. E aí vira um círculo vicioso, quer dizer, acaba chegando lá no segundo grau, no final do ensino médio, vai fazer o Enem e não sabe a tabuada. Então, só que isso tudo tem solução. Ele não precisa se tornar um computador ambulante, mas ele pode alcançar um nível de desempenho razoável, desde que lhe sejam dados subsídios. Não vou dizer que a gente, como professor, você ensina. Você não ensina. Na verdade, você mostra o caminho e ajuda esse aluno a aprender. Então, nós somos orientadores de aprendizagem. Isso eu acho que é o fundamental. Legal. Obrigado pela exposição, seu Décio. Muito nos honra. Seu Décio foi um dos protagonistas aí daquilo que viria a ser a PUC, né? Foi professor durante muitos anos da UTF-PR, no campo da matemática. Obrigado pela presença e pela exposição. Eu queria aproveitar, Vinícius, diante dessa exposição do seu Décio, né? Te perguntar ou colocar uma questão para você aqui abordar para nós, que é o seguinte: eu vejo que a partir do momento que nós fazemos um grupo, de certa forma a gente deixa alguém de lado, ou a gente tende a olhar pessoas que não estão no grupo, que são pessoas diferentes de nós, né? O Rousseau, ele tem um trabalho bem interessante que ele diz o seguinte: a partir do momento que nós poderíamos ter evitado diversas desgraças, derramamento de sangue, se o primeiro homem que fez um cercado e disse que aquele terreno era dele, se a gente tivesse evitado isso, a gente não teria evitado diversos massacres. Ou seja, a propriedade privada, ou seja, o se fechar, o estabelecer um certo padrão para um determinado lugar, ocasionou diversos tipos de atrocidades, como diferença de social, a busca por mais terras e etc. Da mesma forma que a gente pega o Darwin, que olha para a natureza, que faz um estudo antropológico, faz um estudo biológico da coisa, e a gente coloca para o campo social e político, fazendo dessa forma com o Rousseau, quando ele fala isso, te pergunto o seguinte: quando nós... não é perigoso esse negócio de nós fazermos grupos, ditarmos regras, o que deve ser feito, e assim nascem questões de essências, como você falou, que inclusive o Canguilhem e o Darwin, de certa forma, enfraquece essa ideia de essência. Então, a saída não seria um lutar pela, assim, um lutar
contra grupos, contra espécies de essências, enfim, a gente pode transitar e ser quem a gente quiser, e transitar onde a gente quiser, e olhar para o outro como diferença, porque todos nós somos diferentes, e assim não tem como a gente fechar algo, pelo contrário, deixar sempre aberto. Acho que por aí seria o meu questionamento. Já querem coletar mais questões e daí depois a gente faz, ou eu vou falando e o que você acha melhor já? Se alguém quer colocar mais alguma questão, quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de colocar uma... Opa! Roger, querido amigo da Universidade Federal do Ceará, bem-vindo, Roger. Uhum. Eu, primeiramente, né, boa noite a todos. Eu não peguei a reunião do início, porque eu tive um problema aqui para instalar o Zoom, que eu não tinha no meu celular. Então, eu peguei uma parte da fala, não sei o quanto eu perdi. Mas o que eu peguei, acho que foi mais para o final, me lembrou algumas teses nietzschianas, porque, assim, o Nietzsche, ele era um leitor do darwinismo. Ele não era um grande leitor do Darwin, né? As pessoas que fazem um estudo mais assim exegético da obra do Nietzsche mostra que, ao que parece, ele não leu A Origem das Espécies, né? Toda. Eu acho que ele só leu uma parte, ou ele leu comentadores da época e tudo, mas ele estava muito atento, de qualquer maneira. E ele coloca algumas coisas que talvez o Kangian tenha se inspirado, eu já não sei, essa leitura que o Kangian teve do Nietzsche, acredito que sim, né? Porque quando o Nietzsche ele coloca a tese da vontade de potência, uma das características é que essa vontade de potência são forças medindo-se com outras forças que vão criando formas que podem ser assim imprevisíveis. Então, a possibilidade de haver mais singularidade do que similaridade é muito grande. Ou seja, é o nascimento de diferenças por cima de diferenças por cima de diferenças, né? Então, assim, me lembrou um pouco desse pensamento nietzschiano da variabilidade, a multiplicidade, a exuberância da vida, né? Então, assim, eu queria perguntar ao palestrante, né, se, assim, é uma curiosidade meramente filosófica e epistemológica, até comentar também, se quiser, se realmente o Kantian teve essa leitura do Nietzsche, se ele menciona isso, porque o Nietzsche já era um pensador bastante conhecido, já na primeira metade do século XX, em parte graças à irmã dele antissemita, que o único grande favor que ela fez foi realmente de divulgar, não como ela divulgou, né? Mas se o Nietzsche ficou assim bastante conhecido na Europa naquele momento, no início do século XX, foi graças a ela. Pelo menos esse ponto positivo ela guarda, né? Então, assim, me lembrou essa tese nietzschiana. Então, se teve isso, e como é que essa ideia da vontade de potência também poderia reforçar essa ideia da variabilidade da vida? Porque é uma das teses mais fundamentais do Nietzsche, a da vontade de potência, né? Onde ele bota por terra, o argumento dele bota por terra qualquer teleologia, né? Qualquer finalidade pré-estabelecida em algum momento qualquer. Então, basicamente isso. Então, essa é a minha colocação. Obrigado. Valeu, Roger. Mais alguém? Eu acho, Vinícius, que tu já pode ir falando, e aí a gente vai pensando mais, o pessoal vai conversando. Beleza. Muito obrigado pelas questões. Dariam mais uma hora aqui de fala, são muito, muito interessantes. Vou começar pela do Roger. Com relação a Nietzsche, a gente às vezes fala, né, que lá na PUC tem essa piada, né? Todo mundo leu Nietzsche, todo mundo foi influenciado por ele. Né? Ele é um pensador muito importante a partir dos anos da década na França. O Canguilhem começa a estudar, né, filosofia na década de 20, então já há
Ele faz algumas citações pontuais do Nietzsche, naquele texto bem famoso dele chamado O que é a Psicologia. Tem isso, mas a gente tem encontrado uma filiação mais do Bergson, que é um leitor do evolucionismo darwinista, o Bergson, e é um leitor de Darwin, diferente do Nietzsche. O Nietzsche não leu Darwin, se ele leu é uma tradução que saiu muito ruim e que nessa tradução, por alemão, o tradutor tentava colocar uns termos forçando a barra, dizendo que tinha uma finalidade da natureza para o progresso ou para algum tipo de coisa assim. Então não tem mas sem dúvida dá para fazer um trabalho de localizar essa filiação nietzschiana, assim, não é algo algo que a gente encontra dada a similaridade, mas às vezes eu tenho a impressão, né, quando Nietzsche fala de Darwin, etc, ele fala de um darwinismo, como você muito bem pontuou, né, porque darwinismo não é Darwin. Darwinismo é o conjunto de pessoas que leem Darwin e saem dizendo por aí que Darwin disse tal coisa quando não disse. Se você pensa assim, Spencer, que vai justificar a separação de sociedades, né, pessoas mais evoluídas, menos evoluídas, a partir de Darwin, isso é um darwinismo, né? Quando a gente fala de evolução da sociedade, da cultura, chegar em algum lugar, também são leituras darwinistas. O Freud, por exemplo, leu Darwin, mas ele era mais darwinista do que darwiniano, porque ele lê os caras que liam Darwin, então tem toda essa influência. E aí, com relação a essa filiação do Canguilhem, ela dá para pensar, se você lê a evolução criadora do Bergson, aparece muita coisa, ideia de elan vital, de criação, e aí é mais direta a ligação com o Canguilhem, eu diria. Com relação aí as questões aí do seu déficit do João, acho que elas se juntam um pouco, a gente entra em várias questões que é como lidar com a variedade das formas vivas, né? A variedade que você encontra num grupo. Um grupo tem variedades e ao mesmo tempo é um grupo. Às vezes dá a impressão dessa minha fala, e eu preciso me policiar mais disso, como se eu quisesse acabar com a ideia com a ideia de grupo ou de agrupamento ou de fazer coletividades. Não é isso e não é o caminho. A gente precisa de coletividades para fazer representações sociais que ganhem visibilidade. Semana passada, no nosso grupo de estudos de quarta, a gente falava disso, né? Dos movimentos, das pautas de gênero, né? LGBTQIA+. A gente precisa, e esses dias eu vi uma live do Ernesto Nunes, ele falava assim, coloca mais letra, não há, o problema não é esse, a gente precisa, de fato, dar representatividade para essas pessoas, mal não faz. E aí, hoje eu estava lendo uma passagem do Canguilhem, uma leitura que o Foucault faz do Canguilhem, e que o que é viver para o Canguilhem? Viver é formar conceitos, porque a gente não sabe o que é a vida. Então, a gente trabalha nessa ideia de tentar estabelecer o que são os normais, né? Os conceitos são tentativas de normatizar as coisas, né? Você tem uma sensação, você dá um conceito para ela, você normatiza, só que ao normatizar essa sensação, esse estado psicológico, você passa um trator nas variedades que saem da curva, né, daquela maioria de pessoas. Então, quando você estabelece o normal é se comportar de tal jeito, enfim, quando você estabelece o que é uma sexualidade, né? Quando a gente pensa nas siglas mesmo dos movimentos de gênero, né? Que bem antes, né? GLS, né? Depois ela vai se ampliando, vão entrando outros agrupamentos, porque eles estão tentando mostrar que existem outros agrupamentos menores, identitários, né, com relação à orientação sexual, com relação à identidade de gênero, que precisam de visibilidade para que a gente possa lidar com isso. E aí, isso entra um pouco no que o seu Décio falou, né, das polarizações, né, porque essas polarizações talvez sejam justamente o que o Freud falaria, né, uma negação, uma forma de não querer ver que as pessoas são singulares. Então, eu deixo de olhar para a complexidade de uma pessoa para reduzi-la a um ideário orientado à esquerda ou orientado à direita. E quando eu vou falar esquerda, eu tenho que falar esquerdas. Quando eu falo direita, eu tenho que falar direitas, talvez.
Quando eu vou falar centro, né? Talvez, não sei se existe centro, né? É um outro debate, né? Mas a gente também tem essa tendência como uma forma de não lidar com o problema, que é algo que eu também recebo muito, assim, então, quando que a gente percebe muito nas escolas, nos espaços institucionais, eu quero o laudo da criança, o laudo do adolescente, o laudo do paciente, o laudo de não sei quem. É como se o laudo fosse, ele é de direita ou de esquerda. Tá, agora eu sei lidar com ele, eu sei o que ele vai fazer. E isso é uma falácia, tanto para o laudo, quanto para saber se a pessoa é de direita ou de esquerda. Simplesmente o que aconteceu é que dois números, dois algarismos, falando em matemática, né, usando os exemplos, que as pessoas digitaram numa urna ou que deixaram de digitar, esses dois algarismos agruparam um monte de pautas. Então, de repente, se o cara votou num candidato, ele é a favor de tudo que aquele candidato fala, ou ele é contra tudo que aquele candidato fala, etc. Então, a gente começou a reduzir as pessoas, a reduzir a normatizar a vida, né? Pensar em termos canguilhão, a dar uma norma, né? A legalizar, legalizar não, a normatizar, tipo normas da BNT, assim, se normatiza aquilo. Então você normatiza a pessoa a partir de um agrupamento ou a partir de uma escolha que ela fez, né? E aí a gente precisa tentar pensar no caminho do meio. A gente precisa dos grupos para dar representatividade para pautas progressistas, para pautas conservadoras, sei lá, para pautas hegemônicas, para pautas não hegemônicas. Na verdade, a gente precisa de conceitos para dar representatividade para pautas não hegemônicas, porque as pautas hegemônicas já são hegemônicas, né? Elas não precisam de representatividade. Então, assim, a gente não sabe lidar com a variedade, eu acho que tem a ver com o que o Cedés falou também, a gente precisa investir numa formação, não é só formação de professores, a gente precisa fazer um novo jeito de olhar para o que é a vida. A gente precisa ficar assistindo o programa Provocações e vendo a Bujanra perguntar o que é a vida no final de todo o programa e ninguém saber responder, mas talvez o que a gente possa aprender com isso é que a vida é a tentativa de resposta ao que é a vida, e não algo que se estabeleceu em algum momento e que a gente vai construir um monte de terapêuticas para tentar dizer que essa pessoa está menos viva ou menos normal do que deveria. Olha, depois disso, né? Não sei, será que tem mais alguma coisa para dizer? Porque foi muito bom, muito bom. Parabéns mesmo, Vinícius, pela fala. Sensacional. A gente tem aí 4 minutos para a gente encerrar e temos um sorteio de um livro, né? Nós somos um grupo patrocinado pelo professor Gelson, que é o coordenador do programa de pós-graduação em filosofia aqui da PUC. Mas não sei se alguém queria expor mais alguma coisa nesses últimos minutos que nós temos. Mais alguma questão? Eu queria fazer o jabá aqui do nosso grupo de estudos de quarta-feira sobre Canguilhã. Então, hoje eu tive que fazer um atropelamento de conceitos passei muita coisa correndo, peço desculpas por isso, por talvez não ter sido muito, ou ter sido em alguns momentos muito genérico, em alguns outros momentos muito específico. Então, mas quem acha que talvez tenha alguma coisa para sorver aqui do Canguilhã, está convidado na quarta-feira para participar do nosso grupo. Aí quem tiver interesse, fala com o João pega, adiciona o WhatsApp de quem está com interesse no nosso grupo de WhatsApp, e daí na quarta-feira, quarta-feira das 5h30 às 7h, quem quiser, toda quarta recebe o link e participa. Tem sido bem bacana o grupo. E aí eu tô mais calmo, porque eu fico nervoso, esse negócio de fazer fala e intervenções e palestras, comunicações, me deixam muito nervoso, então peço desculpas pelo que eu não consegui alcançar. E era esse o meu jabá, então vou deixar aí vocês o sorteio do João. Bem, então a gente vai fazer o sorteio então agora, né? O sorteio é desse livro. Deixa eu ver, tá saindo aí? Terra Nenhuma, Ecopornografia e Responsabilidade. Do Gelson Oliveira, Thiago Vasconcelos e Natália Frogneus. Acho que é assim o sobrenome dela, ela é lá da Turquia. Enfim, como a gente sabe que aqui tem
pessoas de diversos lugares do Brasil, tem gente de Tocantins, do Ceará, do Rio Grande do Sul, de Brasília, de onde mais? Deixa eu ver, aqui do Paraná. Também tem um pessoal do Timor-Leste, mas não importa se você está no Timor-Leste, logo mais os meninos que estão aqui, que são do Timor, se você ganhar um livro, eles levam para você. A gente vai sortear agora o livro e a Dani vai nos ajudar com esse sorteio. Deu certo, Dani? Deu certo. Vamos lá para o sorteio. Coloquei, eu acho que tem algumas pessoas que saíram, mas se não tiver, a gente faz sorteio de novo. A Mônica, tá por aí? Mônica, qual Mônica? Será que só tem uma Mônica? Acho que só tem uma. Então Mônica, tá aqui. Ela tá aí? Tá, muito bem, Mônica. Parabéns. De onde é que você é, Mônica? Uhum. De onde é que é a Mônica? Eu não conheço. Mato Grosso, tá vendo? Tem gente até do Mato Grosso. Muito bem. Mônica, depois você coloca os seus... Eu sempre digo assim, coloca o seu e-mail, aí a pessoa diz, ué, mas vai enviar o livro para o PDF? Não, mas você coloca o endereço para a gente enviar depois, tá? Gente, muito obrigado pela participação de todos. Próximo e todas, próximo sábado tem mais. Sábado nós vamos falar sobre um outro grande pensador, que é o Karl Marx. E o tema já é meio assim também bombástico, né? Odiados por uns e amados por outros. Então a gente vai tentar aprender um pouquinho sobre Karl Marx e depois aí é o Rodrigo Alvarenga que vai nos ajudar. O Rodrigo, ele é professor de Direitos Humanos aqui da PUC do Paraná. Depois vamos falar sobre Nietzsche com o Gelson Oliveira, também professor da PUC Paraná, e depois Freud com a Alessandra, também da PUC. Para a gente encerrar, a gente sempre faz isso para depois a gente jogar lá no grupo. A gente pede quem quiser, evidentemente, para ligar a câmera para a gente tirar uma foto para registrar, né? Quem quiser, é claro, né? É o momento que a gente agora ajeita o cabelo, né? Muito bem. Olha aí o Roger aí de rede, direto lá do Ceará, uma saudade de uma rede, rapaz. Claro, a rede aqui é fundamental nessa hora, né? Pois é. Acho que a rede é fundamental em todas as horas. Muito bem. Olha aí, que povo bonito, né? Poderia estar com a câmera ligada desde o início, né? Muito bem. Então, vamos tirar a foto. Aí, foi. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite. Um bom descanso. Se cuidem. E próximo sábado, às 17 horas, tem mais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar lá no grupo. A gente passa depois para o Vinícius. E se alguém desejar alguma coisa, é só comentar lá. Tá? Podem passar, Então, podem passar. Um bom descanso para vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade aí, João. E todos vocês pela escuta. Valeu, Vinícius. Valeu, tchau.